O Observatório da Imprensa está de volta. Na edição de hoje, uma entrevista com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Elvira Lobato, é a sua vez. Ministro, outro dia eu me debrucei na tarefa de ler um contrato de concessão de rádio e de televisão, que confesso que eu nunca tinha lido. Aí tem lá uma cláusula que diz o seguinte: o concessionário é obrigado a cumprir determinado percentual, ocupar determinado percentual da programação dele com programação local, com programação de conteúdo educativo, outro percentual, um percentual para conteúdo noticioso. E eu me lembro que de conteúdo, de programação produzida localmente é 5% da grade da programação dele. Aí eu fui conversar com alguns radiodifusores e eles me disseram o seguinte, que eles são obrigados a gravar a programação, manter gravada por um mês, para que uma autoridade venha fiscalizar. Só que isso nunca aconteceu no Brasil. Um me disse o seguinte: sou radiodifusora há 20 anos e nunca veio ninguém na minha rádio pedir para ouvir a programação que eu levei ao ar. Então, às vezes me pergunto o seguinte: será que o nosso problema é realmente de fragilidade da regulação ou é de fragilidade da fiscalização? Porque normas existem de alguma maneira, mas as que tem também não são cumpridas. Qual que o senhor acha o que o senhor acha disso? Bem, eu concordo que a fiscalização anda deficiente. Nós temos uma série de normas que precisam ser cumpridas. Eu citei anteriormente, nós estamos repassando, delegando para a Anatel, por ter mais estrutura, por ter mais condições, a tarefa de fazer a fiscalização do setor de radiodifusão. Agora, eu acho que a grande questão é o seguinte: primeiro, nós temos que fiscalizar a norma que existe. Segundo, a Constituição tem pelo menos 4 artigos que precisam ser regulamentados no que se refere à mídia eletrônica. Nós estamos discutindo e vendo como fazer a regulação. No momento que isso for feito, vai ter que fiscalizar. Mas se não for regulado, é evidente que fica muito difícil, se não impossível, fazer a fiscalização. Quer dizer, você tem preceitos genéricos na Constituição e você tem que transformar isso em norma mais concreta, em parâmetros fiscalizáveis, vamos dizer assim. Eu acho que você tem razão, a fiscalização precisa melhorar muito. E se for feita a regulação, tem que continuar melhorando ainda mais. Mas nesse convênio que o Ministério assinou com a Anatel para delegar essa fiscalização para o órgão regulador, está previsto que ele vai acompanhar, por exemplo, essa questão da programação que foi ao ar? Não do conteúdo que foi levado, mas se ele está cumprindo pelo menos aquele mínimo, se ele está gerando uma programação localmente, porque a gente sabe que hoje em dia disseminou essa questão das redes de rádio, e que tem muitas rádios do interior do Brasil que não geram praticamente programação nenhuma. Ela coloca no ar, ela compra um pacote de programação, arrenda uma par do horário. A Anatel vai fiscalizar isso? Porque ela sempre fiscalizou a parte técnica, se o retransmissor está na potência que foi autorizado, esse tipo de coisa. Ela vai, esse pente fino de pegar a programação que foi levada há um mês para ver se cumpriu ou não, está previsto? Está previsto. É bem possível que na hora de fazer isso a Anatel diga que vai precisar de mais gente, vai precisar de mais servidores, e parece até razoável que ela diga isso. Agora, está previsto sim, quer dizer, a fiscalização vai fazer essa parte de fiscalização técnica, verificar se o transmissor corresponde, a potência do transmissor corresponde àquilo que foi definido na outorga, se o local de transmissão é aquele mesmo, até porque se você muda o transmissor, você tem uma diferença grande aí na transmissão, em termos de local. E vai fiscalizar essa questão de conteúdo. Não, evidentemente, ninguém vai controlar, porque a Constituição não permite, não prevê, não define isso, e ninguém quer fazer isso, que é ficar bisbilhotando o que vai ser dito, mas vai fiscalizar se o percentual mínimo de programação local é cumprido, se o percentual mínimo de jornalismo é cumprido, se o percentual máximo de propaganda que é veiculado, parece que é 25%,
é cumprido, então isso vai ser observado sim, está previsto. Ricardo Gandur, de São Paulo. Ministro, nessa linha, o Ministério tem 270 servidores, vai transferir para a Anatel, que tem 1.300 pessoas, para fiscalizar se uma rádio se diz comunitária ou se instala num município, vira antena para o outro lado, com 20 vezes a potência autorizada. Como é que vai ser isso na prática? Essa turma toda vai para a rua e vai bater de porta em porta? Quando isso começa? O convênio, imagino que esteja sendo assinado essa semana, mas isso é para esse ano? Qual é o cronograma desse pente fino que o Ministério pretende passar na questão da radiodifusão? Olha, a fiscalização, Gandur, evidentemente vai ser feita por setores, por amostra. Você pega, por exemplo, a fiscalização da Receita Federal ou das receitas estaduais, funciona assim, você não tem um fiscal para cada empresa e não fica alguém lá de plantão dentro da empresa. Você faz um planejamento, né, fala, olha, nós vamos fiscalizar, por exemplo, as rádios comerciais, num certo número, vamos fiscalizar as rádios educativas, as TVs comerciais e vamos fazer uma distribuição da nossa equipe pelos estados, pelas regiões e vamos fazer esse trabalho. É evidente que alguém pode, num determinado momento, transgredir a norma e até nem ser pego, mas se você tiver uma fiscalização sistemática, se tiver um trabalho bem organizado, vai acabar pegando. E se, além disso, estiver funcionando, tem sempre alguém que fala, olha, essa emissora não está cumprindo as normas, isso não está funcionando, então você manda fazer aquela fiscalização. Eu acho que é perfeitamente possível fazer, a despeito de nós termos um território tão grande e um número muito grande de emissoras, provavelmente vai aumentar, porque ainda tem demanda para aumentar, mas é possível fazer essa fiscalização, sim. Não vai ter um fiscal lá bisbilhotando o dia inteiro em cada emissora, até porque seria impraticável. A discussão travada no governo passado, e da qual surgiu o projeto, sobre o qual o senhor se debruça, ela foi muito politizada. Acho que houve erros graves do governo, porque inclusive foi possível identificar modelos chavistas de condução de propostas. O caso dramático da Argentina, aquele modelo tentou-se implementar aqui, não deu certo. Lá há uma guerra total entre a Casa Rosada e a imprensa profissional, e no meio tem uma legislação surgida de sindicatos, de grupos ditos sociais, uma grande confusão. Aqui tentou-se pelo mesmo caminho, só que as instituições aqui são mais sólidas. O resultado é que não houve mais debate, porque politizou-se em excesso. Pergunto, qual a sua estratégia de retomada do debate, vacinando ele contra a politização? Bom, Luiz, primeiro eu discordo totalmente de que tenha sido tentado fazer aqui a cópia de algum modelo de outro país. O trabalho que o ministro Franklin Martins conduziu foi um trabalho baseado naquilo que nós temos de Constituição, de tradição legislativa e também conhecendo a realidade brasileira. Ele teve apoio de técnicos que trabalharam aí olhando com muito cuidado para o que acontece no país. Eu concordo que houve uma politização forte no debate, né, no debate, alguns enfrentamentos, e não foi só o Franklin, não. Acho que alguns órgãos de comunicação claramente também politizaram e tentaram impingir a ele coisas que claramente ele não estava propondo. O projeto é um projeto, na minha opinião, equilibrado, é um projeto que é adequado. Nós estamos tendo muito cuidado. Outro dia eu fui falar e falei uma palavra muito forte, acho que foi infeliz, falei, pode ter alguma besteira no projeto. Nós não queremos que tenha um erro que sirva para
que alguém se apegue naquilo para ficar fazendo uma campanha contrária ao projeto. Nós vamos tomar todo o cuidado, vamos fazer toda a revisão do projeto, vamos verificar o espírito de cada artigo, de cada capítulo, de cada dispositivo, para ver se aquilo se coaduna com o que nós estamos acostumados a legislar aqui no Brasil, e aí nós vamos mandar para o Congresso. Vai ser um debate muito grande, muito rico. Eu acho que é importante que se faça isso. Agora, colocar em dúvida, achar que o governo tem alguma intenção oculta de tentar controlar o que se diz numa rádio, o que se diz numa televisão, não dá para aceitar isso. Nós todos lutamos muito para que a democracia fosse consolidada no Brasil. Eu acho que não dá para alguém falar, não, eu que sou democrata, você não é. Isso não existe, né? A democracia brasileira está consolidada, a sociedade brasileira não aceitaria, nós sabemos disso, e nós somos também guardiões da democracia. Vamos colocar essa bola no chão, vamos conversar com calma, não está bom esse ponto, porque também tem o seguinte, por trás desse debate tem um grande debate econômico, de interesses econômicos, né? E não dá para escamotear isso. Quer dizer, então alguém tem interesse econômico, começa a dizer, estão tirando a minha liberdade, estão querendo fazer censura. Eu acho que isso aí não é um bom debate. Nós não vamos também cair nesse tipo de provocação. Ninguém quer coibir a liberdade de expressão. A presidenta Dilma falou no dia da sua eleição, depois falou no dia da posse, tem reiterado a sua profissão de fé em torno da defesa da liberdade de expressão, e nós vamos por esse caminho aí. Nós achamos que essa é a baliza, né, que vai tocar aí qualquer trabalho do governo nesse aspecto. Ministro, estão chegando muitas intervenções, comentários e perguntas através do nosso chat. Tem uma aqui da Ana Fernandes, aqui do Rio de Janeiro. Pergunta ela ao senhor, a autorregulamentação pode funcionar com a Constituição vigente? Olha, já se falou nisso. É engraçado o seguinte, eu não estou dizendo que é a Ana que faz isso, não, mas quando se fala em regular, o pessoal corre para falar, vamos fazer uma autorregulamentação. Quer dizer, mas a Constituição vai fazer 23 anos e até agora nós não temos essa autorregulamentação. Eu acho que não tem problema nenhum de fazer uma regulação da Constituição. Dizer, olha, a Constituição diz isso e nós achamos que abaixo dela, subordinada a ela, a norma deveria ser tornada detalhada desse jeito. É evidente, vai ter um debate grande no Congresso, todo mundo vai participar, todo mundo vai discutir. Definiu, cumpre aquilo. Eu acho que não tem limitação nenhuma para a liberdade de expressão. E me parece o seguinte, fica essa coisa da autorregulamentação, fica parecendo o seguinte, a mídia dizendo para a sociedade o seguinte, não, eu não preciso ter nenhum tipo de regulação, que eu me basto, eu sou a democracia na essência. Eu acho que também não dá para a gente achar que tem algum setor que não precisa ter nenhum tipo de controle, porque ele se basta em si mesmo para se controlar. Vamos voltar daqui a pouco e vamos ao intervalo agora.